Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SGS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou conversar com vocês hoje sobre uma dúvida bastante comum entre pessoas que estão iniciando, começando a fazer as análises de correlação no seu banco de dados, que é a seguinte dúvida: por que a correlação não avalia uma relação de causa e efeito entre as duas variáveis que eu estou estudando? Então, vamos trazer aqui como um exemplo, suponha que a gente tenha avaliado um grande grupo de pessoas em duas variáveis. Uma delas é a altura e a outra é a massa corporal. E aí a gente faz uma análise de correlação e encontra um R, um coeficiente de correlação relativamente alto. E aí o que esse resultado está trazendo de informação para a gente? Que quanto maior a altura dessas pessoas, maior a massa corporal. Quanto menor a altura dessas pessoas, menor a massa corporal. Ou seja, existe uma associação entre essas duas variáveis que a gente mensurou. Então, a correlação mede uma associação e não necessariamente uma relação de causa e efeito. Bom, ao invés de eu justificar isso, trazendo explicações, demonstrações, livros e tudo mais, eu vou trazer alguns exemplos práticos para quebrar essa ideia de causa e efeito. Vamos lá, então. Primeiro deles. Aqui a gente tem duas variáveis sendo analisadas. Tá em inglês, por conta do site que eu extraí essa informação, e já passo ele para vocês em seguida. Em vermelho, a gente tem os gastos dos Estados Unidos, ou seja, o investimento em ciência, tecnologia e outras áreas correlatas. E aqui, em preto, a gente tem a quantidade de suicídios ao longo dos anos. Então, olha só, no eixo Y, aqui na vertical, em vermelho, a gente tem um dos gastos dos Estados Unidos com ciência. No eixo Y ainda, só que agora aqui na direita, em preto, a gente tem a quantidade de suicídios. E aqui no eixo X, na horizontal, a gente tem os diferentes anos que foram analisados por esse trabalho. 99, 2000, 2001, 2002 e assim sucessivamente. Gente, notem que quanto mais aumenta os gastos com ciência, mais aumenta a quantidade de suicídios. E aí, eu não sei, né, quem foram os pesquisadores que fizeram essa análise, encontraram um R de 0,99, que seria uma correlação aí que a gente chama de quase perfeita, muito próxima de 1. Ou seja, uma correlação altíssima. Quanto nos anos que os Estados Unidos mais investem em ciência, mais tem suicídio. Quando ele menos investe em ciência, tem menos suicídio. Qual é a relação de causa e efeito entre essas duas variáveis? Então, aqui basicamente a gente está vendo uma associação. Mais cresce um, mais cresce o outro. Quando decresce um, decresce o outro. Mas não tem nenhuma relação de causa e efeito aqui. Aí esse site traz um outro exemplo que eu acho bastante interessante, que é o consumo, então agora aqui em vermelho, o consumo per capita de queijo mussarela e o número de doutores, aí o número de pessoas que finalizaram seu doutorado em engenharia civil, está em preto. Então, aqui no eixo Y, do canto esquerdo em vermelho, a gente está em consumo de queijo. No eixo Y, no canto direito, a quantidade de pessoas com doutorado em engenharia civil. E, novamente, aqui no eixo X, na horizontal, os anos. A gente vê que vai aumentando de forma muito parecida, tanto o consumo de queijo quanto a quantidade de pessoas com doutorado em engenharia civil. E, novamente, a gente encontra um R de 0,95, ou seja, uma correlação muito forte, uma correlação muito alta. Mas, de novo, isso não é uma relação de causa e efeito, é só uma associação. Quanto mais cresce um, mais cresce o outro. Nos anos que decresce um, também acaba decrescendo o outro. Quando a gente quiser, então, para a gente encerrando também aqui nossa conversa, quando a gente quiser estabelecer uma relação de causa e efeito, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma sustentação teórica muito forte para isso. Então, na introdução do meu trabalho, eu já tenho que trazer todos os argumentos que me permitam, de alguma forma, estabelecer essa relação de causa e efeito. Aí é o primeiro passo. O segundo passo, se eu quiser investigar essa relação do ponto de vista estatístico,
aí é mais adequado eu utilizar uma análise de regressão para estabelecer essa relação de X influenciando Y do que uma análise de correlação. Então, a correlação a gente vai utilizar ela só quando eu quero ver se tem associação entre esses dados. Se eu quiser ver a regressão, aí, desculpa, a relação de causa e efeito, aí sim eu tenho que utilizar uma outra análise estatística, a análise de regressão é uma delas, que me permite ver o como X, uma variável, vai influenciar o Y, que seria a minha outra variável de interesse. Se vocês gostaram aí desses exemplos que eu trouxe, e tem muitos outros exemplos bizarros sobre altas correlações entre variáveis, assim, que aparentemente não tem nada a ver, entrem nesse site aqui, que eu deixei recomendado no slide, porque lá eles trazem muitos outros exemplos, se vocês quiserem usar em aulas, né, passarem para os alunos, para a gente cada vez mais desmistificando essa associação que foi feita entre correlação e causa e efeito. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com pessoas que também têm essas dúvidas, deixem seu like aqui embaixo e para continuar acompanhando nossas publicações semanais aqui no nosso canal, aproveite e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.